Pessoal, eu vou trazer para vocês agora debates importantes que aconteceram na Câmara Municipal de São Paulo entre o vereador mais votado, Lucas Pavanato, que simplesmente desceu a lenha ali na tribuna, olha, inclusive levando imagens importantes ali de figuras bem conhecidas, e ele vai detalhar toda a indignação dele. Além do que, tivemos também a Adriles Jorge, gente, olha, aconteceu algo inédito ali. O Adriles Jorge estava fazendo todo o desabafo dele, também um belo discurso, quando petistas pediram ali a parte, né? Que é quando o orador principal ele dá a oportunidade de algumas pessoas entrarem na conversa. Dois petistas falaram ali, um deles proferiu algumas falas que simplesmente deixaram todos ali perplexos. Fosse alguém da direita, sairia dali preso. Não tenho dúvida nenhuma. Eu vou deixar que vocês assistam para entender melhor. Então já chega aqui embaixo deixando o like, é importante demais. Compartilha muito esse vídeo, se inscreve no canal Debate em Foco, gente. Tem muito vídeo e muita coisa chegando. Então, nós temos no Brasil hoje um sistema que se diz democracia, mas que age como ditadura. Um sistema que age como Nicarágua, que age como Venezuela, que age como Cuba, mas arroga para si a imagem da democracia. Então quero escancarar a hipocrisia aqui hoje. Temos esse homem aqui, vocês todos conhecem, José Dirceu, condenado por corrupção, 15 milhões em propina. Onde ele está hoje? Está solto, livre. Temos Sérgio Cabral, aqui ó gente, não tem desculpa não, réu confesso, 224 milhões. Onde ele está hoje? Dando dica de filme, na piscininha, 300 anos de cadeia, tá solto! Temos aqui, André Janones, réu confesso, rachadinha gravada. O que aconteceu? Fez acordo e tá livre. Crime, confesso, não sendo punido. Temos aqui, esse senhor aqui, ó, preso na época do regime militar, beneficiado como muitos outros por anistia e por acordos, e hoje contra a libertação de pessoas inocentes, preso por corrupção, condenado em primeira, segunda instância, confirmado pelo Supremo, aí depois ajudado por seus amigos. O Supremo decide mudar a interpretação sobre onde ele deveria ser julgado, e hoje está na presidência da República. Continuando, temos aqui a Débora. A Débora, uma cabeleireira, mãe de família, está sendo pedida a prisão dela, a condenação dela a 17 anos de prisão. Qual o crime? O suposto crime, escrever com batom em uma estátua, perdeu mané. E isso vocês chamam de justiça. Clezão, nenhum crime cometido. A PGR tinha pedido a soltura, mantiveram ele em cárcere e ele morreu. Morreu por problemas de saúde, morreu na mão do Estado. E o PT e o PSOL nada fazem. E agora temos Eduardo Bolsonaro, que não pode voltar ao país. Por que Eduardo não pode voltar ao país? Porque cometeu corrupção? Não! Se fosse corrupto até na presidência vocês colocavam. Se fosse ladrão, se fosse safado, estava ocupando cargos públicos. Mas não, ele é, de acordo com o pedido do Lindinho, da lista do Odebrecht, de acordo com o pedido dele, o Eduardo está conspirando contra o país. Veja só, vereador. Conspirar contra o país quando a Dilma estava para ser empichada. Lula rodou o mundo dizendo que era golpe. Isso não foi conspiração? Então hoje é muito fácil calar-se diante da injustiça, calar-se diante da perseguição, enquanto o incêndio está na casa do vizinho. Mas esperem, senhoras e senhores, anotem as minhas palavras. O incêndio que hoje está na casa do vizinho, um dia pode chegar na sua. Ditadura não vê ideologia, ditadura não vê quem é mais forte, quem é mais fraco. Ditadura vê apenas os próprios interesses. E hoje o canhão está apontado para a direita, amanhã pode estar apontado para a esquerda. Então o recado que deixo aqui é claro. Nós não vivemos em uma democracia. O nosso poder judiciário passou de todos os limites. E se não fizermos nada hoje, a nossa liberdade, o pouco de liberdade que nos resta, irá acabar e não terá mais volta. Muito obrigado. Antes de eu trazer aqui Adriles Jorge num embate ferrenho com petistas, eu vou trazer aqui agora uma fala bem curta da vereadora trans Amanda Pascoal. Olha, ela escreveu aquele discurso dela, deu pra ver, ela levou ali, tava lendo, mas a risada, gente, o deboche deles é um negócio inacreditável. Dia 30 tem manifestação petista pra, de certa forma, aí, comemorar uma possível prisão do Bolsonaro ou pedir a prisão dele. Eu só quero ver quantos vão ter nessa mega manifestação. Eu vou
monitorar e vou trazer aqui pra vocês. Fiquem com as palavras, porque a Adriles vai vir com tudo, gente. Que no último domingo, em mais uma jornada desesperada, frente à sua iminente condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto de seus apoiadores, prometeu um grande ato pedindo por anistia para ele e para os terroristas do 8 de janeiro de 2023. E disse que colocariam 1 milhão de pessoas nas ruas. Prometeu e mais uma vez não cumpriu. Uma vez que a realidade vergonhosa para que eles se organizaram e defenderam o ato foi de uma estimativa de pouco menos de 20 mil pessoas em Copacabana. Assim como canta a Glória, e assim como canta a ilustre Glória Groove, melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. E eu lhes digo, nobres colegas, que é um deleite para a sociedade brasileira ver essa gente que jurou ter impunidade, sendo punida pelas atrocidades que fizeram e falaram. Gostaria de lembrar aqui, presidente, que 600 presos do 8 de janeiro recusaram o acordo para saírem da prisão e irem para casa, ao custo de 5 mil reais de multa e sair das redes sociais por 2 anos, para além disso também fazer um curso sobre democracia, coisa que essa gente, por óbvio, não quer aprender. A cada dia que passa, nós ficamos mais próximos da grande festa popular que vai acontecer quando Jair Bolsonaro estiver preso. Enfim, condenado. No dia 30 de março estaremos nas ruas. E 2025 é o ano da prisão de Bolsonaro. Nós nunca estivemos tão ansiosos por isso. Muito obrigada. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, considerando que a gente vive hoje numa ditadura, decidiu estabelecer as suas atividades de homem público na defesa da soberania nacional. A acusação que se faz ao Eduardo Bolsonaro, aqui de dentro, senhor presidente, é que ele contraria os interesses da soberania nacional. Mas eu digo, soberania nacional é o interesse do povo, senhor presidente João Jorge. E os interesses do povo, os interesses da democracia, que são os interesses do poder de liberdade de expressão, de você poder criticar pessoas, entes, dentro das instituições, foi completamente podado. Pessoas se exilam voluntariamente do país. O jornalista Alan dos Santos se extraditou voluntariamente do país porque é um perseguido político, e eu provo porque ele é um perseguido político. A Interpol, intercedida pelo STF, foi instada a extraditar o jornalista Alan dos Santos e se recusou, porque disse que o único crime do jornalista Alan dos Santos seria cometer palavras, críticas justas ou levianas, justas ou injustas, são o sedimento da democracia. O jornalista Oswaldo Eustáquio também foi pedida a sua extradição da Espanha. A Espanha, também um país democrático, se recusou a extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, porque em qualquer país em que a democracia graça, a liberdade de expressão é um bem sagrado e a liberdade de expressão não existe no Brasil. Os rumores sobre uma possível prisão do deputado federal, já concedo, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, os rumores da cassação do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro são condição sine qua non de que a gente vive numa ditadura de toga no país. O que o deputado Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora? Ele está instando os congressistas americanos a investigarem aqui dentro do Brasil, o que acontece aqui. A lei Magnitsky provavelmente vai condenar o senhor Alexandre de Moraes a não poder pisar em solo americano, não poder pisar em solo democrático fora do Brasil, não poder ter conta bancária em solo democrático real nos Estados Unidos e possíveis aliados dos Estados Unidos dentro da União Europeia. O que está acontecendo, senhor presidente? Em que os nossos homens são obrigados a se exilarem, a saírem, a fugirem do país para não entrarem na mira de um tirano, de uma tirania de toga, do STF, em que você precisa sair daqui para dizer lá fora que aqui é uma ditadura, porque inclusive os líderes da direita do Brasil, se acovardam, se omitem e não dizem o que está acontecendo. Eu tive, senhor presidente, no domingo passado, 16 de março, numa passeata pela anistia. Anistia é um nome ruim, porque eu já disse, repito e reitero e ratifico aqui. Não existe anistia para quem não cometeu crime. Não existe anistia para quem comete o dever sacrossanto da opinião e da crítica justa e necessária e obrigatória a entes públicos dentro das instituições. Não existe anistia a pessoas que não cometeram nenhum tipo de golpe de Estado. Aquelas pessoas desesperadas por um governo, por uma tirania injusta de um STF, de um Tribunal Superior Eleitoral, que tornou essa eleição ilegítima por agir como um ator político, censurando um lado, a saber de Bolsonaro, em favorecimento de um candidato Lula, tornaram as eleições complicadamente ilegítimas. Esses inquéritos ilegais, inquéritos imorais, colocados de ofício, em que juízes colocam como vítimas, procuradores de juízes, investigadores e carrascos, anulam todo o processo democrático brasileiro. Inquéritos que têm, por ordem, crimes de fake news e discurso de ódio que não existem, senhor presidente. O que é fake news? É você dizer mal de algum ministro, dizer de algum mal feito de algum ministro? O que é discurso de ódio? É você dizer de maneira incisiva que a democracia está sendo conspurcada no Brasil? Então fica aqui, senhor presidente, o meu voto
de solidariedade ao Eduardo Bolsonaro, que está sacrificando a sua vida no Brasil, sacrificando a sua família, os seus entes queridos. Você tem o filho do presidente Bolsonaro, que se recusa a voltar para uma tirania. Você tem Jair Messias Bolsonaro, que está preso político aqui no país, com seu passaporte cassado, simplesmente porque fez uma reunião de embaixadores para alargar as possibilidades da segurança do processo eleitoral. Nós vivemos numa tirania, nós vivemos numa ditadura, em que pessoas são obrigadas a se exilar, outras são exilados. O jornalista Paulo Figueiredo está exilado, seu passaporte está cassado. O jornalista Rodrigo Constantino tem seu passaporte cassado, está exilado. Com tratamento de câncer não pode recorrer às suas contas bancárias que estão bloqueadas. Senhor presidente, a gente vive uma tirania de Estado. O mundo inteiro percebe hoje que o Brasil é uma ditadura. E o que as lideranças nacionais de direita, inclusive as de esquerda, vão fazer? Vocês que estão aqui de esquerda me olhando, vocês clamavam e clamam até hoje por anistia de guerrilheiros que têm sangue nas mãos, que foram também barbaramente torturados. Eu nem acho que anistia seja um bom nome, porque aquelas pessoas desesperadas que entraram na Casa dos Três Poderes no dia 8 de janeiro estavam desesperados por uma ditadura, por uma perseguição, por uma tirania já instalada no Brasil. Mais uma vez, soberania é soberania de um povo dentro de uma democracia e não existe democracia no Brasil. Os interesses conspurcados de ministros do STF que hoje comandam o Brasil com uma voz tirânica é o interesse de um poder narcísico. Poder é poder fazer alguma coisa pelo seu semelhante. Quando você usa o poder para satisfazer seu ego, perseguindo, deixando pessoas morrerem na cadeia, como Clériston, censurando, torturando as pessoas sem um devido processo legal, o nome disso é tirania. E soberania nacional não é o que acontece hoje no Brasil. Concedo a parte, senhor vereador. Bom, eu estou ouvindo aí o vereador Adriles falar, ele esqueceu de tocar que o presidente Lula foi preso num período onde sequer o ex-presidente aí que você está falando iria ganhar a eleição se o presidente Lula não tivesse sido preso. Muito bem. Segundo, você está falando de tirania, o Jean Willis, no período que seu presidente está falando agora, teve que entregar o mandato de deputado e sair do país, que ele não conseguia, porque estava sendo perseguido aqui neste país. Outra coisa, se você fala que a ditadura existisse, você não poderia nem estar falando neste momento, nesse plenário, se tivesse realmente a ditadura. Outra coisa que você acabou de falar, que eu acho que está difícil você entender, que é o seguinte: quando a pessoa realmente quer lutar, fica no país. O presidente Lula sequer saiu do país, preferiu cumprir a pena dele aqui, ser preso aqui porque ele queria lutar. Agora, na verdade, eu acho que a pessoa que está falando aí realmente foi para lá, que já tem emprego garantido, né? Ele vai fazer hambúrguer lá, que ele falou que sabia fazer muito hambúrguer. Então ele vai ser o quê? Vai trabalhar no McDonald's, vai fazer bastante hambúrguer lá, que é muito importante. Eu acho que o hambúrguer lá, ele vai aprender muito para trazer essa culinária aqui para o Brasil, que é fazer hambúrguer nos Estados Unidos, aprender lá e vai trazer para o país o hambúrguer. Pelo menos lá tem carne, né? Aí é importante a gente falar porque até hoje eu não sei o que eles trouxeram para esse país. Nada. Não ajudaram em nada. Só ajudam a fazer. Ficar andando de barco, andar de jet ski, pagar com dinheiro público, fazer passeata de moto, né? Motociata, e aí vai. Então, é isso que você está defendendo hoje. A gente precisa defender qualidade, precisa defender coisas que realmente vai ajudar a população. O que você está querendo defender é uma família que ficou rica no poder deste país. Vereador, se o senhor quiser falar da ditadura militar, a gente fala. Eu não sou uma direita tosca que vai defender a ditadura de milico, nem de direita nem de esquerda. A questão que se coloca é: houve tortura, houve perseguição e houve censura durante o período militar, e Lula foi injustamente preso na ditadura militar. Só que eu estou acima de ideologia, vereador. Quando eu vejo uma ditadura, quando eu vejo perseguição, quando eu vejo censura, quando eu vejo tortura, não me importa a ideologia. E me entristece saber que o senhor faz uma dicotomia entre uma ditadura que o senhor preconiza, que é a ditadura de hoje, e a ditadura que o senhor não defende, que é a ditadura militar. Não existe ditadura de direita e de esquerda. Hoje a gente vive, coincidentemente, uma ditadura de esquerda, talvez seja mais afeita ao senhor. Eu acho que herói é aquele que denuncia a ditadura. Agora, a pessoa que fica diante de um pelotão de fuzilamento, e é esse o caso simbólico do deputado Eduardo Bolsonaro, tem a obrigação de ser um herói inteligente e fazer o trabalho que ele está fazendo lá. É um trabalho heróico. Você denunciar uma ditadura lá fora, já que as instituições brasileiras estão todas aparelhadas aqui dentro, é um órgão de mérito. Agora, eu queria saber qual foi a perseguição do Jean Willis sofreu durante os governos, sei lá, do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma. Qual foi a perseguição que motivou ele a sair do país? A gente vive hoje uma ditadura que persegue pessoas, que exila pessoas. Eu dei exemplos aqui, vereador. O Alan dos Santos, o Constantino, o Paulo Figueiredo, o Oswaldo Eustáquio, são pessoas que são incriminadas por crime de opinião, vereador. Pessoas morrem na cadeia, como morreu o Clériston Pereira. A questão que se coloca é: você ficar diante de um pelotão de fuzilamento, você denunciar a ditadura, cada um luta com as armas que tem. E é com grande mérito que eu concedo essa homenagem aqui ao deputado Eduardo Bolsonaro, que é um dos poucos parlamentares que denunciam a tortura que a democracia e a soberania brasileira sofrem aqui no presente momento, aqui nessa ditadura brasileira. Uma parte, nobre vereador Adriles. Concedo, nobre vereador Hélio. Não, das diversas colocações que você fez, eu quero pegar uma e vou concordá-la de A a Z.
A justiça no Brasil nunca serviu à classe trabalhadora. O Supremo Tribunal Federal nunca pautou interesse da classe trabalhadora. Vereador Adrilles, sabe o que acontece quando a gente faz uma greve para reivindicar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras? Vamos parar na delegacia. Realmente, eu estou muito satisfeito e animado com essa fala de a gente acabar com a justiça no Brasil. O judiciário tem que ser reformado, juiz tem que ter... Eu até fiquei com tem que medo. votar, tem que votar para juiz e tem que ter mandato, porque os juízes que estão aí, eles são oriundos da elite e reproduzem tudo aquilo que a elite pensa. Está na hora do judiciário representar a maioria da população brasileira. E até hoje esse formato que vem, ele não deu essa oportunidade. Aqueles que ascendem ao cargo no judiciário são o extrato da sociedade que é da elite. Então eu estou muito feliz da gente acabar com o Supremo Tribunal Federal, não colocar outro, tá? Acabar com a justiça que está aí e fazer a justiça popular. Vamos fazer tribunais populares, vamos deixar o povo, né? Que eu acho que é muito importante. Queria agradecer, vereador Adrilles, pela parte, respeitosamente, não, vereador. Vereador, eu discordo fundamentalmente da sua fala quando o senhor quer acabar com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que uma Suprema Corte é necessária ao substrato da democracia. Agora, eu discordo e respeito fundamentalmente o seu direito à fala e o seu direito à opinião. Dentro de uma democracia, você pode inclusive defender, que está subliminar na sua fala, uma revolução comunista que daria ensejo uma ditadura do proletário. O problema, senhor vereador, é que se eu falo isso, vamos acabar com o Supremo Tribunal Federal, eu corro o risco de ser preso. Se uma pessoa faz uma crítica incisiva ao Supremo e essa pessoa é de esquerda, como tradicionalmente já fizeram várias vezes, vale inclusive o próprio Zé Dirceu, que não é um poder constituído, o STF, nada lhe acontece. Agora, se uma pessoa de direita faz uma crítica sistemática dizendo que o STF pode ser acabado com um cabo e um soldado, como fez inclusive o Eduardo Bolsonaro do passado, essa pessoa corre o risco de ser presa, de ser censurada, de ser desmonetizada, de ter suas contas bancárias bloqueadas e outras coisas mais. O que existe hoje, vereador, é que você tem uma justiça que tem um lado. E o lado de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi retirado da cadeia pelo próprio STF para ocupar a presidência da República numa eleição completamente imparcial em que a Justiça Suprema, ou o Tribunal Superior Eleitoral, que é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal, ajudou a eleger Lula por sua imparcialidade, por sua parcialidade, aliás. Então o que a gente vive é uma tirania de Estado promovida pelo Supremo Tribunal Federal, que permitem que pessoas com a ideologia permitida como a do senhor possam fazer quaisquer críticas. E quaisquer outras críticas que se fazem a esse Supremo Tribunal é considerada como fake news, ou discurso de ódio, ou ato golpista. E essas pessoas que eu citei, o Alan dos Santos, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro, o jornalista Oswaldo Eustáquio, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, são acusadas por fazerem críticas, mais ou menos na base do senhor, críticas incisivas do Supremo Tribunal Federal. Estão exiladas, desmonetizadas, inclusive algumas delas até presas. Eu falei pra vocês, gente, imaginem se fosse um vereador da direita, o próprio Adrilles Jorge, o Lucas Pavanato, recomendando, sugestionando aquilo que o vereador da esquerda, do PT, ele acabou falando ali no final. Vocês imaginam só, a velha imprensa estampando isso. Meu, é um prato cheio. Agora, como é uma sugestão da esquerda, da extrema esquerda, aí tá tudo certo, segue o jogo. Esse pessoal do amor é simplesmente fantástico. Gente, é uma hipocrisia assim danada, assim, é um negócio simplesmente surreal. Bom, não se esquece, pessoal, de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas assistam e fica ligadinho, porque logo mais já tem vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.